nós o veremos mais uma vez dramatizado na ceia do Senhor, logo em seguida. E agora nós ouviremos o Evangelho das páginas do livro de Atos, o segundo livro escrito pelo evangelista Lucas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Estamos terminando esse segundo livro de Lucas. Já estudamos aqui detalhadamente o Evangelho de Lucas. E nós passaremos agora então ao entendimento desse que é mais um discurso de Paulo em defesa do Evangelho. Atos, capítulo 26. Eu farei a leitura de todo o capítulo, e todo o capítulo será exposto e aplicado aos nossos corações. Atos 26, a partir do versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Momente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui eu desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer,
e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não sou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado por esse livro maravilhoso, o livro que Lucas escreveu, inspirado pelo Teu Santo Espírito, continuando aquilo que ele havia começado no seu Evangelho. Ó Deus, nos ajuda hoje, por meio deste livro, por meio deste capítulo, a ouvirmos mais uma vez o Evangelho, a ouvirmos mais uma vez sobre a conversão de Paulo, a ouvirmos mais uma vez sobre o que é necessário, ó Deus, para termos paz contigo, ouvirmos a respeito do arrependimento e das obras dignas de arrependimento, a ouvirmos, ó Deus, sobre a cruz de Cristo e a sua consequente ressurreição, a ouvirmos, ó Deus, a única mensagem que é necessária e suficiente para, de fato, pecadores serem salvos. Te rogamos nessa noite que o Senhor converta diante de nós aqueles que vieram aqui e talvez nunca tenham ouvido o Evangelho, e que basta uma única vez para que sejam tirados das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Nos ajuda, Deus, nós já crentes, a sermos fiéis, como o apóstolo Paulo aqui foi, diante de reis, governadores, autoridades. A tua autoridade, a tua majestade é ainda maior e mais evidente. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é que nós oramos. Amém. Amém. O que define um herói? Jonathan Swift, que é o escritor de As Viagens de Gulliver, talvez a sua obra mais conhecida no Brasil, afirmou o seguinte: qualquer um que consegue ser excelente naquilo que valorizamos é visto por nós como um herói. Ou seja, o que é considerado heróico em determinada cultura depende daquilo que aquela cultura valoriza. Quem é o seu herói? Ao responder essa pergunta, você também está respondendo àquilo que você valoriza. Ora, nós estamos rodeados por heróis. Você certamente já leu alguma revista em quadrinho, já viu algum desenho animado, ou possivelmente até mesmo um filme no cinema. Os Vingadores, a Liga da Justiça, alguns personagens heróicos de outras sagas, outras histórias. E o que é que nós percebemos nesses filmes, ou histórias em quadrinhos, ou qualquer outro tipo de manifestação artística? A história é sempre a mesma. A história do herói é sempre a mesma. O roteiro não muda. Nós vemos detalhes aqui trazendo características específicas daquele herói ou de outro, coisas assim distintas que acabam nos levando então a admirar esses personagens, mas no final das contas a história é sempre a mesma.
Quem é o seu herói? Nós estamos diante do mesmo roteiro. Não sei se você percebeu, mas no próprio livro de Atos, nós temos aqui mais uma vez o relato da conversão de Saulo. Por que ser tão repetitivo? Nós já conhecemos a história, nós já ouvimos a história. Não dá para pular esse capítulo, pastor. Vá diretamente para o capítulo 27, onde é relatado para nós um naufrágio, uma história fantástica, uma aventura maravilhosa desse herói chamado Paulo. Mas, meus irmãos, lembrem-se que quem escreveu as Escrituras, em última instância, foi o próprio Deus. E se ele está sendo aqui repetitivo ou redundante, é por uma razão bem sábia, que talvez não te interesse ou lhe convença. Mas nós nos submetemos a mais uma vez ouvirmos a mesma história, o mesmo evangelho, mas creiam em mim, com pitadas diferentes e distintas. É o mesmo roteiro, é a mesma história, nos dando uma lição fantástica, que aquilo que nós precisamos é unicamente o evangelho e nada mais. Não precisamos inventar qualquer outra coisa. Assim como os heróis têm a mesma história, com algumas diferenças, nós vemos mais uma vez a história da conversão do herói Paulo, que aqui de forma fantástica não está apenas defendendo a sua própria vida, defendendo a sua própria causa, mas em última instância defendendo o evangelho. E é isso que ele tem feito nos capítulos anteriores. Desde que ele chega a Jerusalém e é preso injustamente, ele ali vai passando de tribunal em tribunal, defendendo o evangelho, anunciando o evangelho, esperando que aqueles juízes e magistrados corruptos se convertam ao Senhor. Mas não é o que acontece. Ele permanece 2 anos ainda preso, na transição ali entre Félix e Festo, até finalmente ser ouvido por Festo, onde ele também defende o evangelho. Festo é convencido da sua inocência, mas lava as mãos, como Pilatos o fez. Todos covardes, todos querendo não se comprometer nem com os judeus e muito menos com aquele que merecia ser liberto. Nós chegamos então aqui ao derradeiro discurso de Paulo, a sua última defesa. Ele vai agora para Roma, o lugar onde ele queria ir desde o princípio para pregar o evangelho. E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse a ele, em seu encarceramento, que ele chegaria a Roma, ele não precisaria se preocupar. Paulo está aqui então confiante em continuar fazendo a defesa, a apologia da única mensagem que importa, que é a mensagem do evangelho. Se você se cansou da história da conversão de Paulo, não se canse da história do evangelho. Mesmo que você busque pitadas diferentes ou outras maneiras, o evangelho nunca pode se tornar antiquado para nós. E nessa noite nós cremos então que esse Espírito Santo que escreveu esse livro, utilizando o evangelista Lucas, ele nos ajuda hoje à noite a compreender que Deus nos salva e nos comissiona para continuarmos anunciando arrependimento para aqueles que nos acham loucos. Deus nos salva, não para nos deixar à toa ou inúteis, mas nos comissionando para continuarmos anunciando arrependimento, conversão, o evangelho para aqueles que certamente nos acham loucos, por exemplo, por crermos na ressurreição, por crermos que Deus criou todas as coisas em 6 dias, por crermos nos milagres de Jesus, que Ele andou sobre as águas, por crermos que Ele teve um nascimento sim de uma virgem,
por crermos em tantas coisas que somente pessoas ignorantes e loucas podem crer. Quem é o seu herói? Eu espero que nessa noite você tenha um herói mais bem qualificado para essa característica. Nós leremos esse texto, é um texto longo, de uma forma bem resumida em duas partes. A primeira delas é bem clara, dos versículos 1 a 23, é a defesa de um aparente louco. A defesa de alguém que realmente parece um louco. Vamos nos lembrar aqui, Saulo era, como a sua própria descrição, grande em Israel. Ele era fariseu, um dos melhores, se não o melhor. Quanta dignidade, quanta influência. E agora ele é um prisioneiro, provavelmente maltrapilho. Como um outro escritor o definiu, um escritor famoso, Voltaire. Um judeu baixinho e feio. Essa era a descrição que Voltaire tinha de Paulo. Um homem reconhecidamente marginalizado, não só nessa situação, mas durante toda a sua vida, uma vez que ele assumiu um compromisso com Cristo, um compromisso irreversível. E é a respeito desse compromisso que nós lemos aqui um pouco mais. Dos versículos 1 a 23, fica evidente que Paulo não precisava contar outra história. Paulo não precisava inventar absolutamente nenhuma outra narrativa. Ele simplesmente repete aquilo que sempre era fundamental para a salvação de pecadores. Ele fala mais uma vez do Evangelho, a partir do que o Evangelho havia feito em sua vida. Mas o Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo, apesar de repetir e apesar de mostrar a importância da redundância, ele traz detalhes diferentes nessa narrativa. E essas coisas por si mesmas nos ajudam então a compreender a riqueza infindável desse Evangelho na vida de Paulo. Vejam então aqui, não lerei todos os versículos mais uma vez, mas os primeiros, para vermos como Paulo começa esse discurso, nos ensinando inclusive a como testemunhar a respeito do Evangelho nas nossas vidas. Veja aí a partir do versículo 1 do capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Paulo começa aqui fazendo um pedido fundamental. Lembre-se então que esse é um discurso de Paulo que ele não podia ter, que ele não completou anteriormente. Ele sempre começava a sua defesa naqueles tribunais e ele sempre era calado. Teve até um momento em que o sumo sacerdote mandou que lhe batessem na boca. Mas agora ele pede paciência, ele pede para que o discurso seja ouvido por completo. Ele pede então que lhe deem a oportunidade de expressar exatamente o que é o Evangelho, sabendo ele que aquilo continuava sendo um poder de Deus para a salvação dos que estão em trevas. Eu peço paciência a vocês nessa noite. Não porque o discurso vai ser longo, pretendo ser breve, mas para que vocês deem total atenção a esse Evangelho que flui das Escrituras, por meio da vida de Paulo, porque esse Evangelho, o mesmo Evangelho, o único Evangelho, é suficiente para salvar a sua alma. Talvez você tenha vindo aqui para prestigiar algum familiar seu nesse momento tão importante de recepção aqui nessa comunidade como um membro. Mas não se engane, foi o Espírito Santo quem lhe trouxe aqui.
para que você ouça o Evangelho e para que você responda a ele de forma afirmativa e positiva. Paulo pede essa paciência e ele começa então o seu discurso, que finalmente ele vai terminar, apesar de ainda ter sido interrompido por Festo lá na frente, mas ele disse o suficiente. A partir do versículo 4, nós vemos aqui a maestria de Paulo, sabendo que ele está diante do rei Agripa, que tinha conhecimento do judaísmo, talvez um conhecimento não completo ou inadequado, mas ele havia sido criado como um judeu para ser rei dos judeus, nas tradições judaicas. Por isso Paulo mostra aqui então, com precisão, a mera continuidade do Evangelho que já estava no Antigo Testamento e agora, obviamente, de forma mais clara, naquilo que nós conhecemos como Novo Testamento. É óbvio que na época de Paulo, o Novo Testamento não estava completo, mas as profecias estavam sendo confirmadas, as profecias estavam sendo dadas, e Paulo aqui, como apóstolo e profeta, faz exatamente essa ponte que nós continuamos fazendo hoje. Veja a partir do versículo 4. Ele diz: quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Paulo experimentalmente agora atinge o coração daquele rei e de todos aqueles que estavam ali na assembleia, além do rei, governadores, autoridades, exércitos. Paulo não podia ter pedido por uma assembleia melhor, para ouvintes mais necessitados, e aqui ele apela então, pelo menos em relação a Agripa e a Berenice também, àquilo que nada mais era do que uma repetição do Antigo Testamento, o que as 12 tribos de Israel esperavam como esperança, porque essa foi a promessa de Javé, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aqueles descendentes de Abraão, que não tinham outra esperança senão a vinda do Messias. Não é uma nova mensagem, não é algo inventado por Paulo. No versículo 8, baseando-se então nas promessas veterotestamentárias, ele pergunta: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu pergunto a você nessa noite, isso é incrível para você? E eu estou usando o adjetivo aqui da forma mais primária possível. Quando nós olhamos para a palavra incrível, nós achamos algo admirável, algo fantástico, mas incrível quer dizer que não pode ser crido. Você crê na ressurreição? Você crê que quando você morrer, o seu corpo vai para uma sepultura e a sua alma vai aguardar em um determinado lugar, ou no céu, ou no inferno, pela ressurreição do seu corpo, para que você então passe a eternidade, ou em vida, ou em morte? Não é uma questão de debate sobre vida após a morte meramente. Não é uma questão sobre para onde vamos, ou se permanecemos apenas debaixo da morte da terra como comida de vermes. Você crê na ressurreição, não apenas na sua em si, mas principalmente na do Senhor Jesus Cristo? Eu preciso fazer essa pergunta porque eu tenho certeza,
E eu digo isso com tristeza no coração, que há pessoas aqui nessa noite que não creem ainda. Como pode alguém morrer e ressuscitar? Isso é compreensível de alguém que não foi criado no Evangelho. Isso é compreensível de alguém que tenha vivido toda a sua vida recebendo ensinamentos completamente pagãos ou distantes do cristianismo. Mas isso não é compreensível de um homem como Agripa, treinado no judaísmo, de Berenice, sua irmã e também amante. Isso não é esperado de vocês, que têm já uma caminhada, moram num país que com todas as suas dificuldades ainda vive ou experimenta de certa forma o Evangelho ou as suas influências. É fundamental que você responda nessa noite se você crê ou não na ressurreição. E se você for honesto o suficiente de dizer não, eu não creio, saiba então das consequências disso. Entenda que isso é importante. Entenda que enquanto você tem ouvidos para ouvir a mensagem de arrependimento, você precisa buscar crer nessa que é a nossa única esperança, era a única esperança de Paulo, e por isso ele defendia isso, defendendo assim o Evangelho. Uma vez que Paulo se converteu, uma vez que Paulo entendeu que em Cristo Jesus ele havia morrido e que em Cristo Jesus ele ressuscitaria, ele não tem vergonha de falar sobre quem ele era. Muito pelo contrário. Isso faz parte do seu testemunho. Nós já vimos isso anteriormente. Isso fica agora ainda mais evidente aqui. Paulo não tem receio de falar sobre os seus erros passados. Eles são importantes para enfatizar exatamente o contraste da salvação que nós vemos aqui a partir do versículo 9. Leia comigo mais uma vez. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Olha a ironia aqui. Paulo logo em seguida vai nos falar da comissão que ele recebe do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ser comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, ele foi comissionado pela liderança espiritual da época, sacerdotes, mestres da lei, anciãos, que odiavam a Jesus Cristo e que odiavam o povo do caminho, os seus discípulos, a ponto de matá-los. Não apenas prendê-los, não apenas fazê-los sofrer, mas até tirar a sua vida. Você consegue ver aqui os pecados de Paulo, o seu passado que o condenava. Mesmo depois da conversão, ele olhava para a sua vida e, sabendo do perdão que ele tinha plenamente em Cristo, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores. Eu persegui os crentes, eu os fiz blasfemar. Essa é uma palavra de esperança para você. Talvez você não tenha um passado tão negro quanto o de Paulo, mas nessa noite você sabe que tem algum tipo de trevas na sua vida. E talvez você viva com culpa, talvez você viva com remorso, talvez você não consiga ter esperança exatamente porque você não vê saída para essas coisas. E nessa noite esse relato de Paulo vem dizer mais uma vez que no Evangelho há ressurreição. Não apenas aquela da qual eu falei anteriormente, lá na frente. Aquela, a própria Bíblia
descreve como sendo a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é aquilo que nós experimentamos aqui hoje, pelo menos de forma externa, exterior, porque não podemos ver no coração, mas o que vimos hoje aqui, especialmente no sacramento do batismo, é a representação de que o Espírito Santo salva pecadores. Pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, e pelo Evangelho, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, elas se tornam novas criaturas, vivas, que viverão eternamente. Essa é a sua única esperança hoje à noite. A sua única esperança, assim como foi a de Paulo aqui. Porque se ele era comissionado para agredir a igreja de Cristo, a partir do versículo 13 nós vemos então a inversão disso. Nós passamos a ver aqui exatamente o contraste com a salvação. Vejam a partir do versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você já conhece essa história, mas você não havia visto ainda, pelo menos não na nossa sequência aqui, duas coisas importantes. A primeira delas é como o próprio Paulo mostra aqui o brilho da luz da glória do Senhor. Aqui em Teresina nós experimentamos isso talvez de uma forma ainda mais evidente, no sol do meio-dia. Você não consegue apenas sentir a luz do sol, mas você consegue sentir o calor do sol. E é exatamente nesse horário, que não havia sido mencionado antes, que o Senhor Jesus Cristo se manifesta em toda a sua glória, mais brilhante que o sol ao meio-dia, mesmo no Piauí. Se você não consegue olhar para o sol por alguns instantes sem ficar cego, quanto mais você não conseguirá olhar para a glória do Senhor. E eu lhe digo, você não precisa ver essa luz, não literalmente. Talvez você pense: poxa vida, se Jesus Cristo se manifestasse dessa maneira para comigo, então eu creria. Falso! Você continuaria dizendo, como muitos dizem por aí, o que Paulo experimentou ali foi um ataque epilético, o que Paulo experimentou ali foi um êxtase espiritual, o que Paulo experimentou ali foi qualquer coisa que não o que a Bíblia está dizendo. Porque todos aqueles que não creem na ressurreição têm todas as respostas para dizer porque isso é loucura. E Paulo aqui certamente viu uma luz mais gloriosa, mais brilhante do que o sol ao meio-dia. E essa luz, ou dessa luz, ele ouviu uma voz em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui uma pitada nova no discurso: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Lucas não disse isso lá em Atos capítulo 9, onde ele relata a conversão. Paulo não havia dito isso quando no discurso anterior ele já deu seu testemunho, mas agora ele fala algo que Jesus Cristo disse para ele, e Jesus repete nessa noite para você. Eu já lhe perguntei se você acredita na ressurreição. Você não é louco para acreditar nisso. Você já é maduro e adulto o suficiente para entender que essas coisas são meramente místicas e nada científicas. Mas Jesus então, para você em especial, diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E aqui Jesus Cristo está usando
metáfora, uma figura de linguagem bem clara. Aguilhões eram usados naquela época para guiar os animais. Ferramentas pontudas que faziam com que os animais se rejeitassem ou quisessem parar e não obedecer, fossem furados por aquelas coisas pontudas e continuassem então. E esses aguilhões representam então a palavra do Senhor nas nossas vidas. Por isso eu disse a você, que não seja essa a sua única vinda para a igreja, ou essa ou para qualquer outra, verdadeiramente evangélica. Para que você continue ouvindo o Evangelho, para que você se convença então da ressurreição, dos milagres, da vida eterna, e de tantas outras coisas que parecem absurdas. Porque quanto mais você resistir, mais esses aguilhões vão lhe ferir. E essa é a sua oportunidade, então, de responder positivamente a essa palavra. De responder afirmativamente, então, como Saulo aqui respondeu, não tinha como mais fugir, não tinha mais como resistir. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero lhe dizer essa noite, se você não está em Cristo Jesus, você é perseguidor da igreja, você é inimigo da igreja, você é inimigo da cruz de Cristo. Mas você diz: eu não faço nada contra os evangélicos, eu não faço nada contra os cristãos, eu não estou nem aí, na verdade, se eles existem ou não. Essa resposta demonstra exatamente quão necessitado você ainda está desse mesmo Jesus que apareceu aqui a Saulo, que perseguia cristãos achando que estava fazendo algo bom, que fazia tudo o que fazia achando que estava servindo ao Deus de Israel. E nesse sentido, então, nós vemos finalmente Paulo falando sobre por que Deus continua salvando pessoas. Veja o versículo 16, ou a partir dele. Esse mesmo Jesus que se apresenta a ele diz: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Se você não sabe o que é o Evangelho, está aqui para você um resumo claro. O Evangelho nada mais é do que a obra do Senhor Jesus Cristo, tirando pessoas das trevas, abrindo-lhes os olhos para se converterem de Satanás a Cristo, a Deus, recebendo assim remissão de pecados e herança bendita. É isso que você tem hoje. O que eu vou dizer agora não é para lhe assustar. O que eu vou dizer agora não é algo que é dito para crianças terem medo de alguma coisa e aí então buscarem uma alternativa. Esse inteligentíssimo homem aqui chamado Paulo, ele está falando da ressurreição, ele está falando de Satanás, ele está falando de um reino de trevas e um reino de luz. Ele não está usando ilustrações apenas. Ele está falando de realidades que nos cercam, bem presentes, mesmo que nós não queiramos aceitar, mesmo que nós rejeitemos diariamente essas coisas. Entenda de uma vez por todas, tudo isso é bem real na sua vida, quer você aceite ou não.
A pergunta, mais uma vez nessa noite, é se você vai aceitar essa palavra e responder aqui, como os gentios deveriam, se arrependendo e se convertendo a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Eu insisto em dizer na classe dos catecúmenos e a repetir isso para aqueles que fizeram aqui os seus votos. A liderança dessa igreja, o povo dessa igreja, não tem o mínimo interesse de que vocês se tornem presbiterianos apenas. Não é uma briga denominacional. Não é uma luta entre essa igreja ou aquela igreja. É uma luta entre trevas e luz. Entre Satanás e os seus anjos. E o grande campeão, o Senhor Jesus Cristo. Onde você está hoje? Se você não está em Cristo, você está em trevas. Se você não está em Cristo, você está cego. Se você não está em Cristo, você está surdo. Mas você me ouve, você me vê. Você vive a sua vida como se Deus não existisse. Essa é a prova cabal de que você ainda é cativo de Satanás. E somente Jesus Cristo pode lhe livrar dessas cadeias. É para isso que Paulo foi comissionado. É para isso que você, cristão, nessa noite foi comissionado. Aqui, interessantemente, quando Jesus chama a Paulo, principalmente aqui no versículo 16, a palavra que ele usa é a mesma raiz de apóstolo. Não, nós não somos apóstolos, os apóstolos não existem mais. Eles, juntamente com os profetas do Novo Testamento, formam a fundação da igreja. Mas nós continuamos o trabalho dos apóstolos. Em maior ou menor medida, alguns de nós são chamados para pregar diante de governadores, outros são chamados para pregar nas esquinas, em casa, quando ninguém está olhando. Exatamente essa mensagem de arrependimento, a loucura da ressurreição, tudo aquilo que parece absurdo é exatamente o que nos dá esperança. E Paulo encerra então o seu discurso a partir do versículo 20, melhor dizendo 21, arrematando da forma como ele começou. Ele fez a ponte entre o Velho Testamento, que era do conhecimento do rei Agripa, com agora a mensagem do Evangelho. E ele fala mais uma vez, a partir do versículo 21, por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo havia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Repito, Paulo não inventa mensagem alguma. Ele conhece os profetas, ele conhece a lei de Moisés, ele conhece o Antigo Testamento, como Agripa conhecia, como uma grande parte daquela multidão conhecia, como talvez você conheça hoje parte da Bíblia. E o que ele está dizendo é que estava sendo preso, julgado injustamente, exatamente por anunciar a mensagem do Evangelho. Cristo padeceu, mas ressuscitou. Não há outra mensagem, não há outro discurso, é sempre o mesmo. E esse Espírito Santo, que justificou a Cristo na sua ressurreição, hoje está aqui, tomando essas palavras e fazendo novas criaturas. Você crê na ressurreição? Você crê que é cativo de Satanás?
Você crê que mesmo vendo está cego, mesmo ouvindo está surdo, mesmo vivo está morto? Essas são as palavras que o Evangelho nos apresenta para que nós finalmente nos libertemos completamente das trevas. Porque Jesus Cristo ressuscitou para anunciar luz aos gentios, para anunciar luz essa noite. É Ele mesmo pregando aqui. Eu sou um mero instrumento, eu sou um mero intermediário. É Jesus Cristo no seu ofício profético dizendo a você: arrependa-se, creia em mim, eu estou vivo para lhe salvar. Pare de recalcitrar contra os aguilhões. Os profetas haviam anunciado isso. A lei de Moisés anunciava isso. Toda a Bíblia anuncia a isso. Esse é o discurso, essa é a defesa de alguém que parece um louco, mas não é. E exatamente diante dessa mensagem, a partir do versículo 24, nós vemos quem são os verdadeiros loucos da história. Nós vemos a defesa de um aparente louco e agora a reação dos loucos genuínos. E eu espero que você não saia daqui como um louco essa noite. Eu espero que em sua sã consciência, em toda a sanidade que Deus lhe dá nesse momento, você não saia daqui ainda como um louco, rejeitando o Evangelho. Porque é isso que Festo, Agripa e provavelmente Berenice fizeram. Veja aí a partir do versículo 24, a resposta louca de Festo. Ele diz: dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Nós não sabemos se Paulo havia terminado o discurso. Ele pelo menos chegou aonde ele queria, mas ele foi interrompido. O governador Festo usa de sua autoridade para interrompê-lo, dizendo: está louco! Agora ele entendeu o que ele havia mencionado antes, como Paulo falando de um determinado morto que é Cristo e agora está vivo. Ele ouviu o discurso completo. Ele entendeu que Paulo estava dizendo que um morto sepultado agora estava vivo, reinando, glorificado. Loucura! Como é que alguém pode acreditar nisso? Como é que alguém, em sã consciência, pode acreditar numa doidice dessa? Bem-vindos ao cristianismo. Bem-vindos à loucura do Evangelho. Se você não teve o privilégio ainda nessa vida como um crente de ser considerado um louco, talvez você não tenha dado tantos frutos, demonstrações de frutos de arrependimento, obras de arrependimento como você deveria. Pessoas no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, devem lhe considerar um doido varrido. Mas nós preferimos ser os espiões crentes. Ninguém sabe que eu sou crente, porque eu sou espião. Quando as pessoas menos perceberem, eu vou lá e faço alguma coisa. Se você não teve o privilégio nessa vida ser chamado de louco ou considerado como louco, reveja como você está vivendo esse Evangelho. É interessante que aqui, quando Festo fala sobre a loucura de Paulo, ele ao mesmo tempo menciona a questão das letras. Ele sabia que era uma loucura racional. Ele sabia que era uma loucura baseada em, pelo menos, muito estudo. E esse é o cristianismo, não é? Nós não cremos naquilo que apenas sonhamos a respeito. Nós lemos as Escrituras, nós estudamos teologia, nós nos debruçamos sobre o que é a ressurreição, o que é a conversão, o que é a salvação. A nossa loucura, ela é bem acadêmica, e deve ser.
Porque a academia de Festo, assim como a de Agripa e tantos outros que continuam rejeitando o poder do Evangelho, isso é doutrina das trevas, de Satanás. Aquela mesma doutrina que levou Eva e Adão a caírem lá atrás, no livro de Gênesis, no começo de todas as coisas. E ao ser chamado de louco, Paulo responde então à loucura de Festo, dizendo: não sou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Paulo diz claramente que o que ele cria era baseado, no mínimo, em fatos reais. Nós já vimos isso no nosso último sermão. Ele lá em 1 Coríntios 15, ele dá evidências da ressurreição. Ele fala de testemunhas que estavam vivas naquele momento, que disseram: sim, eu vi esse Jesus que estava sepultado, ele apareceu bem ali. Evidências da ressurreição. Evidências de que aquilo não era apenas um plano bolado pelos apóstolos para fazer com que as pessoas continuassem acreditando na mentira do Evangelho. Ele agora vai ainda mais precisamente confrontar o coração do rei Agripa, e o nosso coração é confrontado também. Tudo isso aconteceu em céu aberto, para todo mundo ver. E ele pergunta no versículo 27, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Em outras palavras, rei Agripa, se você confia nos profetas, se você acredita nos profetas, você tem que acreditar naquilo que eles disseram. E eles disseram que o Messias viria, morreria e ressuscitaria. Ou seja, Agripa, não tem saída. Ou você agora defende o Evangelho e consequentemente me liberta, ou você continua cativo de Satanás e preso em trevas. E a resposta de Agripa é tristemente fantástica. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Ela é triste, especialmente se ela for a sua resposta hoje. Se você entrou aqui e talvez tenha ouvido o Evangelho pela primeira vez, talvez ouvido o Evangelho como nunca tinha ouvido antes, a sua resposta não pode ser como a de Agripa. E eu fico tranquilo, porque por mais que eu me prepare, por mais que eu me dedique, não depende de mim, não depende do meu discurso, não depende da minha clareza, não depende da minha eficácia. Eu preciso fazer a minha parte, mas qual é a sua parte? A sua parte então é você deixar o seu orgulho, deixar tudo aquilo que você pensou até agora a respeito do que é ser um evangélico, do que é ser um crente, e dizer: eu preciso de Cristo, independentemente do que a minha família diga, eu preciso de Cristo, independentemente do que o mundo diga, eu preciso de Cristo, mesmo que eu seja considerado um louco, vista uma camisa de força e vá para o céu, ao invés de estar completamente livre e ir para o inferno. Paulo confronta a Agripa de uma forma direta, e a Agripa responde então: quase vira o cristão. E a resposta de Paulo é ainda mais fantástica. Versículo 29. Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Esse é o coração de alguém que entendeu o que Cristo fez por ele e que agora é comissionado para levar esse mesmo evangelho a qualquer pessoa. Os políticos corruptos desse país,
eles podem ser alvo do Evangelho de Cristo e da sua salvação. Aquela pessoa que lhe fez mal, ou fez mal à humanidade, pode ser alvo da graça bendita manifestada no Evangelho de Jesus Cristo. A pior pessoa desse mundo, incluindo você, pode ser alcançado por essa graça maravilhosa. E é por isso que nós continuamos falando, para que pessoas se convertam, entendendo, como ouvimos nessa manhã, a respeito da soberania de Deus, na salvação de pessoas e na perdição de pessoas. O nosso desejo deve ser o mesmo que Paulo aqui. Gostaria que todos aqui se tornassem tal qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo não queria ninguém preso como ele estava, principalmente de forma injusta. Ele queria que todos ali fossem libertos das cadeias mais escuras e sombrias que o pecado traz para todos aqueles que ainda não se arrependeram. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta a esse Evangelho maravilhoso, mais uma vez demonstrado aqui? E se você já se libertou pela graça de Deus, é esse o seu desejo, em ver pessoas perdidas sendo trazidas para esse reino de luz? É essa a sua maior motivação? É para isso que você vive em todas as instâncias da vida? Deveria ser, porque esse Evangelho que nos salvou é o mesmo Evangelho que essas pessoas precisam para alcançarem a ressurreição por meio do poder do Espírito Santo. E nós vemos então os versículos derradeiros, mostrando infelizmente a reação ainda mais louca desses que de fato eram loucos. Paulo e todos nós crentes nessa noite, nós parecemos loucos, nós não somos loucos. Louco é aquele que rejeita o amor maravilhoso de Jesus Cristo, manifestado na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê. Os versículos 30 e 32 dizem assim: a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Quem é o louco da história, gente? Esses homens estão aqui chegando a uma conclusão racional, evidente, baseada em fatos, da inocência de Paulo. Isso é loucura. É você olhar para um objeto que é vermelho e dizer: é verde. Olhar para um homem e achar que pode ser uma mulher, ou vice-versa. Continuar acreditando que todos nós somos frutos de um Big Bang e milhões e milhões e milhões de anos de evolução. Isso é loucura. Assim como você continuar achando que você não depende de nada ou de ninguém para continuar vivendo, principalmente no que diz respeito ao seu destino eterno. Isso é loucura. Assim como reconhecer um homem absolutamente inocente e continuar mantendo-o preso por orgulho, soberba, vaidade, covardia ou qualquer outra coisa. Isso é loucura. E é por isso então que eu comecei falando com vocês a respeito de heróis. Porque heróis, sem dúvida alguma, se manifestam diariamente em nossas vidas.
mas nós não percebemos. Nós preferimos os heróis da ficção, nós preferimos os heróis de Hollywood. Eu queria apresentar para vocês aqui um herói chamado Antônio Rissetti. Já ouviu falar desse herói? Antônio Rissetti. Assim como vários outros desconhecidos. Uma breve biografia em 1542, em Veneza, na Itália. Ele recebera a sentença de pena de morte por afogamento, simplesmente por ser discípulo de Cristo. Tentando livrá-lo desse trágico destino, seu próprio filho vai até ele na prisão e pede a ele encarecidamente: Pai, por favor, negue a fé, negue Jesus Cristo. O senhor vai morrer e o pior, eu vou ficar órfão. O que você responderia a um pedido assim do seu próprio filho? Pai, não morra. Pai, esquece isso. Pai, e quanto a mim? E o herói Rissetti responde: um bom cristão não é obrigado a deixar apenas seus bens e até seus filhos, mas é obrigado a deixar a sua própria vida para a glória de seu Redentor. Portanto, estou decidido a sacrificar tudo nesse mundo transitório, pela salvação em um mundo que permanecerá para sempre. Doido varrido, doido de jogar pedra. O Antônio Rissetti, sem dúvida alguma, tinha como herói o Senhor Jesus Cristo. Pois, como vimos na definição no começo do sermão, Jesus Cristo foi aquele que perfeitamente realizou o que nós deveríamos mais valorizar. Os nossos heróis são aqueles que são excelentes no que nós valorizamos. Porque Jesus não é o nosso herói. Porque nós não valorizamos aquilo que deveríamos valorizar. A obediência a Deus acima de todas as coisas. Paulo foi um herói porque o seu herói era Cristo. Antônio Rissetti foi um herói porque o seu herói era Cristo. Nós podemos e devemos ser heróis, tendo Cristo como nosso maior herói. A sua obediência a Deus foi até a morte, e morte de cruz, e consequente ressurreição. Essa era a pregação de Paulo. Você crê na ressurreição dos mortos? Então o seu herói é Jesus Cristo. Viva de acordo com esse heroísmo. E por favor, não saia daqui hoje como um lobo varrido que não acredita na ressurreição. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o próprio Senhor Jesus foi tido como um louco pelos seus próprios familiares. O testemunho do Evangelho nos diz isso. Tantos outros na história do cristianismo, começando lá com os apóstolos, até mesmo antes disso, os heróis da fé da antiga aliança, esperando contra a esperança, olhando para o Messias prometido, eram tidos como loucos. E nessa noite eu te peço, ó Deus, que essa loucura da pregação seja eficaz para a salvação de todos aqueles que pertencem ao Senhor. Obrigado pelos votos realizados aqui, por aqueles que agora são membros desta igreja oficialmente. Obrigado pelas águas do batismo, manifestando o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, em nossos corações. O Senhor sabe quem aqui crê ou não crê na ressurreição.
Por isso eu te peço que o Senhor persuada, convença aqueles que ainda não creem a se tornarem verdadeiros cristãos e crentes do Senhor. Não quase crentes, mas crentes verdadeiramente, que depositam sua confiança somente na obra do nosso herói, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.